Salve, 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 amigas, amigos. Que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Iluminação. Rogando a Deus, nosso Pai, aos benfeitores da vida maior, que nos envolva para que possamos angariar aqueles elementos necessários para o nosso fortalecimento interior, para robustecermos a fé, ampliarmos a sensibilidade, adquirirmos o conhecimento. Que a mensagem do Evangelho se torne um sol a aquecer a vida, promovendo as bênçãos do aceitar, o dom do discernir, o trabalho da abnegação, o comprometimento com os valores morais, com a modificação dos nossos pensamentos, atitudes, palavras e atos, em busca da sabedoria. E assim, convivendo com os bons espíritos da vida maior, que nesse momento se congregam a nos envolver, a nos inspirar para que a mensagem seja por nós assimilada e também pela troca de experiência com todos que se reúnem conosco em torno das bênçãos do Evangelho lucificado pelo Espiritismo, possamos atingir o final desse encontro em paz e ainda suplicando pelos espíritos que sofrem, necessitados que se aproximam, sentindo o calor humano, sentindo esse grupo que se emoldura em torno da caridade, irradiando, sobre o ponto de vista da irradiação do coração, dos mais sinceros propósitos de aprender para melhor servir, que eles possam se sentirem, como nós outros, fortalecidos para as modificações necessárias no caminho e que possamos ter Jesus junto de nosso coração. E assim, nós damos por iniciado mais um programa, mais um estudo, Iluminação. Repetindo, trabalho que é fomentado pela Casa de Kardec, a FIAC Minas, utilizando do veículo do canal Gênesis, mantido pela FIAC, para divulgar essa mensagem também com outros corações que fazem parte da família de inscritos do nosso canal. Pois bem, caríssimos irmãos, sem delongas, nós vamos retomar ao estudo Iluminação, que é o Evangelho da Razão, recordando que estamos trabalhando a passagem que está inserida no Evangelho atribuída ao evangelista Mateus, que trata de João Batista. João Batista, o precursor da mensagem do Evangelho. João Batista, que é o profeta que reencarnou com uma tarefa muito especial. E ele também era primo de Jesus, nascera 6 meses antes. O precursor, que traz para nós, pela sua vida, pelos seus ensinamentos, momentos muito especiais, que nos auxiliam em pleno século XXI, para que a gente possa receber a mensagem do Espiritismo e traduzi-la nos esforços do dia a dia, que representa o Evangelho, pois o espírita e o cristão se confundem, pois os seus princípios de vida é exatamente operar sobre a égide da moral de Jesus. Portanto, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Alberto Braga e hoje
Com muita alegria, nós vamos trabalhar o tema Preparar o Caminho. Tem tudo a ver com o projeto do Precursor. Para iniciarmos, eu gostaria de recordar com vocês que nós estudamos em encontros anteriores o tópico Clamores da Consciência e o Arrepender-se, que são referentes aos 2 primeiros versículos. E hoje, Preparar o Caminho será também um estudo em que vamos ter como inspiração o versículo 3º desse capítulo 3 de Mateus. Mas agora, convido vocês para nos acompanhar na leitura do texto que vamos trazer para que a gente possa juntos fazer a leitura em conjunto. Combinado? Então, Evangelho de Mateus, convido vocês para manusear a Bíblia em suas casas. É muito interessante, porque a gente precisa, é uma dica legal, aprender a manusear os textos, pois a ideia do estudo do Evangelho da Razão é utilizar a técnica do conhecido miudinho aqui. É um método que foi carinhosamente nomeado aqui em Belo Horizonte, que é a técnica utilizando versículos onde vamos interpretando à luz do Espiritismo, tirando o espírito da letra. Trabalho que Emmanuel popularizou aqui no Brasil, especificamente no meio espírita, e hoje, por certo, estimulando outros companheiros de outras tradições a fazer o mesmo. Interpretar dessa maneira, na verdade, é um método que não é novidade. Isso vem lá das tradições judaicas. Mas o que nos importa agora é que juntos possamos fazer a leitura. Vou ler toda a passagem e peço a vocês, então, para que a gente possa buscar a inspiração juntos. Evangelho sendo um mergulho dentro de nós mesmos, vamos encontrar muitas coisas que possivelmente não tínhamos prestado atenção. E ao se deparar, que possamos ter a sensibilidade e a sabedoria de descobrir e desenvolver dicas dentro das equações que serão inspiradas nessa tarde, para que a gente possa ter a coragem, a confiança, a inspiração, a fé para lidar com o que nós precisamos, pois o Evangelho não é para o outro, é para nós, como tem sido trabalhado na casa de Kardec desde a sua fundação. Portanto, sem delongas, vamos ao texto. O precursor. João Batista, repetindo o capítulo 3 de Mateus, a partir do verso 1. O texto diz assim, eu vou acompanhar a leitura com vocês, mas também com a minha Bíblia. Lembrando que utilizo João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica. É a tradução da nossa preferência. Imprensa Bíblica. Vocês vão achar com muita facilidade a Sociedade Bíblica e já com várias alterações. A imprensa é a tradução mais antiga do João Ferreira. Ou seja, seguindo aquele ditado italiano, latino, tradutor, traição. Então, quanto mais tradução, mais se altera o pensamento do autor. E naquele dia, interessante, porque temos 3 estudos que eu estou para fazer essa correção e não fiz. O texto correto é: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este é o versículo de hoje. Mas eu vou ler até o 12º. E este João tinha seus vestidos de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Jordão. E era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus, que eram os religiosos, os líderes, os intelectuais, os poderosos, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois quem não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com a água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, prestemos atenção, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com o fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Que texto maravilhoso! Sugere tantas reflexões, abre tantas portas. Nós que estamos aqui necessitados de carinho, de atenção, uma vez que somos caminheiros, cansados, rebeldes, doentes, famintos de sabedoria de verdade. E descobrimos carências afetivas, emocionais, sentimentais, carência de conhecimento. Estamos aqui no Iluminação. Por que viemos? Cada um tem muitas explicações, motivos. Por que viestes? Mas nós vamos tentar, de uma maneira especial, desvestirmos do interesse pessoal agora. Vamos deixar de lado um pouco os nossos dramas, uma vez que alimentamos. Em determinados momentos, superfaturamos os nossos problemas. Por angústia, por depressão, por medo, por dor. Certo é que vivemos num mundo dual, uma trajetória pródiga de ilusão. A sabedoria do mundo antigo, as tradições da Índia, contam a história
Da lâmpada maravilhosa e do gênio, você se recorda? Nós somos aqueles Aladins que achamos lâmpadas e que quando descobrimos que há um gênio e ele propõe atender às nossas necessidades, ao mesmo tempo diz, cuidado, são só 3 opções. E logo já partimos para elaborar sofisticadamente o intelecto, de sorte que as equações sejam atendidas pelo gênio. Tem a ver com os nossos desejos, desejos ainda que nos vinculam ao prazer efêmero, não aquele desejo que projeta um prazer diferenciado. Prazer da carne? Pois bem, como somos ignorantes e o que mais mata no mundo é a ignorância, não é assim? Se você não sabe, tu faz é lei. Desde a alimentação indevida aos comportamentos. Se você não sabe, a responsabilidade ela vai sendo elaborada à medida em que vamos colher o resultado. Ponto. E pode ser até a morte, a doença, o que for. Quando vamos caminhando na direção de novos valores, virtudes, sabedoria, possivelmente chegaremos naquela condição de falar para o gênio, não, eu não quero que você atenda os meus desejos. Eu quero te libertar. Porque livre o gênio, você pode tudo. Pense nisso. Pense nisso. Porque você vai se libertar junto com o gênio e está preso nessa lâmpada que é como uma bolha de ilusão. Eternamente. Então, estamos aqui para nos libertar para um voo diferenciado, com João Batista. E a ideia, ainda, quando nós nos deparamos com o precursor falando naqueles dias, na verdade a narrativa é de Mateus, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Trabalhamos os clamores da consciência, da aridez, do deserto, das dificuldades, e que a partir do clamor, do pedido, da prece, da expansão da consciência, da meditação, da inteligência emocional, social, espiritual, racional, sentimental, emocional, profissional, tem inteligência para todos os gostos. Devagarzinho nós vamos trabalhando cada uma. Nós estamos como que maximizando o potencial humano. Por isso muitas reencarnações. O diálogo com João passa por aí. E trabalhamos também na última semana a questão do arrependimento, porque a partir do instante, isso é uma teoria moral espírita. Quando o espírito é simples, é ignorante, ele não tem responsabilidade. As primeiras reencarnações, conforme aprendemos no livro dos Espíritos, no livro A Gênese, as primeiras encarnações, o grau de responsabilidade é 0. O espírito vai começar a desenvolver livre-arbítrio. Então, começamos todos do 0. Uma encarnação, você vai readquirir a sua consciência, as suas experiências com o passar dos anos. Mas a chapa é nula no início. Para exatamente podermos começar a ser influenciados novamente no berço que traduz uma nova etapa, misericórdia. Você não sabe em que lugar você se encontra, com quem. Você se sente seguro reconhecendo seus pais? São espíritos que te cativaram ou que você se comprometera com eles? Mas aquele movimento sagrado da maternidade e da paternidade sugere misericórdia e carinho para começar a jornada. Mais à frente você pode vir até descobrir que a sua mãe e o seu pai não são
os anjos que você idealizou quando crianças. Na verdade, quanto mais o tempo passar, você vai chegar na razão sem perder, teoricamente, o vínculo, o respeito e o amor filial. Ninguém deve perder este vínculo. Sua mãe sempre será sua mãe. Mas você vai descobrir que ela é um espírito que caminha contigo. Ela pode ser mais velha ou mais nova que você. Eu tenho um parâmetro muito especial para mim, para você pode não ter valor. Mas pode ter coincidências ou semelhanças com a sua vida. Meu pai desencarnou, eu tinha 12 anos de idade e ele tinha 40. Eu olhava para o meu pai e eu sempre via um gigante. Eu era um bebê, né? Uma criança. O tempo passou e ele se torna amigo espiritual que me visita, me dá conselhos, me chama atenção. Mas o interessante, porque eu brinco com ele, eu falo assim, olha, você me respeita porque eu sou mais velho que você. Ele não tinha 40, eu tenho 54. Então ele já não é mais aquele gigante. Captaram o que eu quero dizer sob forma figurada? Hoje ele é meu amigo. Mas jamais eu vou deixar de chamar de pai. Porque ele foi um pai. O que eu quero dizer com isso? Que esse movimento de se deparar com a razão, com a lógica, com as equações, ele não vai sugerir que a gente desabilite os melhores princípios e sentimentos. Mas temos que aprender a administrá-los. Então, o diálogo com o Batista, ele passa por esse sendal. Arrependei-vos, ajustai-vos. A ideia é essa. Lembrando ainda que João tem um papel de revelador. Qual é a teoria espírita sobre esse assunto? Onde está escrita a lei de Deus? Abrem aí rapidinho, dá para consultar. Terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, 621. Aí Kardec pergunta para os espíritos, uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que lhe fosse lembrada. Aí Kardec pergunta, natural, Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Olha para vocês verem que interessante. E o interessante ainda, na questão seguinte, 623, os espíritos vão dizer que eles foram inspirados por Deus. E alguns por ambição, né? Se superfaturaram, como eu tenho costumado brincar dizendo, né? Se julgando poderosos. Então aqui abre dois ângulos do nosso tema. Primeiro, João Batista teve a tarefa, a missão de revelar qual lei? A que estava escrita na consciência daqueles homens de sua época. Então ele vai falar, preparai, pessoal, olha. Vocês já atravessaram linha de trem? Vocês que são mais novos não sabem o que eu vou dizer. Aquela linha de trem que tinha um sinaleiro que tinha aquela mensagem, pare, olhe e escute. O negócio era feio. Passasse o trem imparável. O que acontecia? Então, olha que interessante. Para, olha e escuta. É mais ou menos o que João Batista fez. Quem acompanhou os estudos durante a semana, e eu sugiro que estudem conosco terça-feira.
que eu dei uma tarefa, ou repassei uma missão para o Júlio, tem muito a ver com o tema que foi trabalhado na última semana pelo Paulo Pina e pelos demais estudos da semana. E nós vamos continuar nessa senda. Júlio vai trabalhar o tema o profeta Jeremias nos novos tempos. Possivelmente uma galera considerável nem sabe quem foi Jeremias. Por que Jeremias? Poxa, vocês vão estudar Antigo Testamento? Sim. Porque nós aprendemos com Kardec. Vai aí, você que gosta de anotar. Você abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós temos um tratado explicando sobre primeira revelação, segunda revelação e terceira revelação. O papel da primeira revelação ficou conhecido como a mensagem revelada por Moisés recebida no Monte Sinai, certo? Que consubstancia, que sintetiza a proposta da justiça, que depois foi traduzida nos 10 mandamentos. Recordam? Posso passar adiante? Se vocês quiserem, um dia a gente vem aqui só para falar dos mandamentos. Allan Kardec continua a conversa falando sobre a segunda revelação. A segunda revelação, ela se baseia na primeira revelação. Jesus não veio destruir a lei. Foi ele mesmo quem disse. Ele nasceu do meio dos judeus. Os judeus orientados pela Torá seria, imagine que contradição, Jesus encarna no meio dos judeus para falar assim, galera, pessoal, vamos combinar, Moisés foi um maluco, profeta, todos alucinados, obsedados. Então vamos começar uma nova religião? Não é assim que se deu. Ele vem dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. E muito interessante, uma frasezinha só. Kardec diz assim, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la. O que é cumprir a lei de Deus? Desenvolver a lei de Deus. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Agora olha o que eu vou fazer. Eu sou mágico. Eu tenho a força. Sou um super-herói. He-Man. Gostaram? Combina muito comigo, não. Eu gosto mais do Clark Kent, super-homem. Mas vamos lá, é só uma questão de preferência. Vocês, a partir de agora, serão Jesus reencarnado. Topa? Que isso, Casalberto? Você ficou. Agora eu que vou considerá-lo um maluco. Tudo bem, não tem problema. Pode até potencializar a minha maluquice. Mas eu quero dizer que você veio encarnar na Terra. Com qual objetivo? Destruir tudo que foi feito? Não. Você vai destruir a escola filosófica? Você vai derribar a ciência? A religião? Você vai de uma hora para outra apertar um botão, acabar com toda a árvore genealógica que te recebeu? Não. O que você veio fazer aqui? Você não veio destruir a lei. Porque tudo que existe tem um porquê. Já parou para pensar nisso? Já escutou em espiritismo que nada acontece por acaso? Sabe aquela história toda? Todo mundo já decorou. Hoje uma senhora no supermercado estava me atendendo, ela falou assim, ô moço, o senhor está com raiva porque eu demorei? E eu estava realmente muito feliz, eu estava até subiando uma música. Aí eu falei para ela, raiva? Mas o problema do mundo só está no movimento de atendimento da senhora? Eu não tenho razão para ter raiva, a não ser quando eu perco o governo dos meus instintos. Aí eu fico com raiva, como um animal.
Por que o animal fica raivoso? Se você machucá-lo, não é assim? Se você fizer qualquer coisa que vá contra os princípios que estão consubstanciados ali nos processos de condicionamento. Aí eu disse para ela, minha senhora, a senhora me atendeu no momento certo. A senhora não poderia ter me atendido nem antes nem depois. A senhora me atendeu no momento certo. Ela ficou olhando para mim. Aí eu disse, nada acontece fora da hora. Ela falou assim, interessante. Mas ela não se sentiu segura e perguntou de novo, mas então, meu filho, você não ficou com raiva? Eu falei assim, eu estou falando sério. Eu estou com a expectação incrível de comer o peixe que a senhora vai me servir. Aí eu vi que ela embalou o peixe sorrindo. Aí naquele momento ela disse assim, poxa, quem dera todo mundo fosse assim. Eu falei assim, a senhora sabe que eu também gostaria muito de ser assim? Aí eu acabei de pirar a cabeça dela. Mas você foi assim. Eu falei assim, pois é, mas já não sou mais, porque passou. Agora eu já estou me encaminhando para uma novidade. Eu estou me preparando a partir da conversa que eu tive com a senhora, com a resposta que a senhora me deu, pois a senhora ficou feliz e em paz. E a senhora está me dizendo que vale a pena repetir. Então, no momento, no supermercado, comprando um peixinho, está guardadinho para daqui a pouco, eu tive uma oportunidade de compreender o que vem a ser lei, cumprir a lei e preparar as veredas para o que vem adiante. O que vem adiante? Uma nova etapa em que eu vou ter oportunidade de cumprir a lei de Deus. Ela já está clara na minha cabeça, na minha consciência. A justiça e o amor. Agora, colocar em prática, daqui a pouco eu posso ficar com raiva, porque a fila demorou. Aí eu posso tropeçar e o que vai ser pior, a minha consciência vai lembrar assim, você lembra da história daquela dona? Que foi um momento celestial. Você voltou para sua zona de atuação normal. Aí eu vou descobrir que aquele processo com a senhora foi filosófico. Ele teve um pouquinho de ciência, mas não foi suficiente para que todas as vezes que eu estiver numa fila, que o movimento não estiver de acordo com a minha vaidade ou minha possível ou pseudo necessidade, eu não venho destruir a lei. Eu venho dar cumprimento. E o interessante, porque olha que frase. A gente estuda o evangelho com todo respeito, não dizendo que eu sei, mas o estudo do evangelho ele sugere esse tipo de interpretação. Nesta frase eu estou fazendo miudinho para vocês. Eu estou colocando vocês dentro do texto. Eu estou protagonizando um momento extraordinário e eu estou deixando de ler que foi Jesus quem fez. Obviamente, inspirado pelo que ele fez, mas eu quero aqui fazer com que nós nos tornemos figuras protagonistas da vivência do Evangelho. Ou seja, cumprir e desenvolver. E dar-lhe o verdadeiro sentido. Eu estou na primeira frase do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Olha quanto tempo que eu fiquei por causa de uma frase. Alguém pode dizer assim, não, você fala muito. Você é prolixo. Porque essa didática não atende àquele que quer a mensagem pronta. Aquele que quer tudo rápido. Vai ao ponto. Mas como eu posso ir no ponto se você está lendo e não está vendo? Bem-aventurados que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu quero ler vendo. Eu quero ver lendo diferente cada momento em que eu passar por essa frase. Sem delongas agora. Arrependei-vos, dialoga, portanto, com ajustes. Por que é o versículo 3? Vamos a este. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse:
voz do que clama no deserto. E a frase: preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Pessoal, vamos lá. Observem como nós lidamos com a filosofia. Como nós temos dificuldade de ir na essência. Eu posso ler esse versículo sob o ponto de vista da religião de fora. Posso? Qual que é a religião de fora? Aquela que põe norma. Isso pode, isso não pode. Se fizer, beleza. Se não fizer, cuidado. Vai esmoler. Lembra desse quadro? Vai esmoler. Por exemplo, vais por inferno. Vai pagar. E o inferno vira uma coisa, um lugar. A atitude uma coisa e o espaço um lugar. Em filosofia espírita, o diálogo está equivocado. O inferno e o céu, eles não estão lá fora. Eles estão aqui dentro. A gerência é dentro, não é fora. Então você pode fazer da sua vida um mar de lamentações, de tristezas, de angústias, de depressões, como você pode fazer um rio caudaloso de bênçãos, de trabalho, de renovação, de produtividade. Alguém disse assim: você já viu aquela receita de sanduíche de banana? Aí uma outra pessoa disse assim: não precisa de receita. Abre o pão, passa alguma coisa e coloca a banana que é suficiente. Aí você vai discutir qual é a melhor dica? Não. Como fazer também não importa. Para o filósofo, o importante é a fome e a natureza que te dispõe dos recursos. Isso que importa para o filósofo. O filósofo é o discípulo, tá bom? E sempre eu gosto de explicar para não dar aquela ideia que o filósofo é... Não, o filósofo não é nada. O filósofo é apenas um pesquisador. O filósofo busca sabedoria, então ele tem amor pela verdade. Ponto. João Batista funda uma escola, ou não? Como que você vê João Batista? Peraí, deixa eu dar um break. Depois eu volto para o sanduíche de banana. Como que você olha João Batista? João Batista foi uma seta, barbudo, assim, vivia no deserto, não se contaminava com a sociedade, ele era um religioso ortodoxo e... Será que esse conceito está correto? Será que você leu isso e, como grande parte da sociedade, repete sem saber do que está repetindo? Porque nós, em sociedade, nós produzimos e progredimos muitas vezes por cópia-cola. Alguém fez e você copia. As experiências científicas mostram que os animais aprendem a copiar. Então, será que nós estamos agindo como os animais, copiando e fazendo? Sem observar o sentido? Você já parou para perguntar o porquê? O que o João Batista representa como enviado? Aquele que, conforme nós lemos no Livro dos Espíritos, é um espírito superior que vem alertar porque nós tínhamos esquecido e desprezado a lei de Deus. Questão 621A. João podia estar conosco. Jesus envia João. No dia que o Chico Xavier foi um luto, lembra? 2002. Quem não verteu uma lágrima porque o Chico nos deixou? Olha como nós somos. Inclusive, essas lágrimas me motivaram a escrever um livro que é um sucesso. Já foi distribuído para mais de 20 mil. Olha que beleza, é um best-seller. 20 mil pessoas. Se eu multiplicar por 3, conforme as estatísticas das editoras, possivelmente mais de 60 mil pessoas já leram esse livro.
Já escutei frases assim, esse livro mudou minha vida. Eu falei assim, meu Deus, eu já nem lembro o que eu escrevi. Carlos Alberto, aquele momento do livro. Eu falei assim, olha, se você me perguntar do livro dos Espíritos, eu lembro. Do meu livro, eu não lembro. Por quê? Porque é uma página passada. Eu estou me preparando para outras coisas. Mas o que foi feito lá atrás teve uma importância que motivou para outros movimentos. Então nós vamos assim, não mais como cópia-cola do povão, que não pensa, que é massa de manobra. Você pode dizer o que está acontecendo na política? Lógico, eu acompanho. Então tá, então você vai dizer o que o noticiário te passa. Ah, mas eu assisto todos. E se todos estiverem de mãos dadas? Você estará realmente tendo as informações corretas? E olha, quantas milhões de pessoas, principalmente agora que se aproxima a época de política, passam a ser escudeiros de uma verdade. Não sabem o que estão defendendo. Imagine, milhões de pessoas sendo manipuladas e todo mundo achando que é dono. Está vendo a pontinha do iceberg, não sabe o que está lá por baixo. Lembrando que, infelizmente, a política nossa dos tempos atuais, como em Roma da Antiguidade, quer dizer, a política ao nível geral, é um jogo. É um jogo que pode ter cartas marcadas. Hoje você está de um lado da mesa, amanhã você está de um outro lado, de acordo com o interesse pessoal. Poucos se dão numa atividade que dialoga com os interesses coletivos. Isso é a mais pura verdade. Então você, quando vai para a internet e se diz o dono da verdade, cuidado. Eu sei que tem pessoas da área da saúde conosco. Eu vou contar o que o meu médico disse. Que sentam pessoas diante, ele que é um doutor, inclusive ele dá aula da Universidade Federal e nas ciências médicas, etc. Tem pessoas que sentam para discutir o que ele prescreve, porque leram na internet uma coisa diferente. Imagine, o indivíduo se acha o portador da verdade. Então existe uma verdade que é relativa e a verdade que deveria ser. Eu estou usando um pensamento do Espírito Pascal que foi publicado por Allan Kardec na Revista Espírita. Então existem pseudos-verdades, verdades relativas e o que há de ser a verdade. Quer dizer, quando você caminhar um pouquinho, não se dê satisfeito, porque tem muito que caminhar ainda. Sabe aquela história de que existe 3 versões para cada história? A sua, a minha e a de Deus. Você vai contar a sua realidade. Depois existe uma outra realidade. Nós que fazemos atendimento fraterno em casas espíritas, eu não sou psicólogo, não sou profissional da área, não tenho um consultório, mas é um pouco parecido. Quando se atende, por exemplo, um casal, separados, posteriormente em grupo, são dinâmicas que são aplicadas nos consultórios. Mas na casa espírita, sob o ponto de vista, hoje eu atendo um, amanhã eu atendo outro, eu escuto histórias muito diferentes, vinda do mesmo lar. São versões. E isso é muito legal, não é ruim, não levem pelo lado negativo. Eu estou colocando isso porque cada um vê a vida sob o ponto de vista pessoal, dos seus interesses, das suas aquisições, das suas tendências, e etc, etc, etc. João Batista dialoga conosco sobre o ponto de vista de uma escola que foi fundada, uma escola particular ali próxima, historicamente, ali na região da Judéia, em Cafarnaum, pertinho de Jesus. E alguns autores sugerem que Jesus era da escola de João. Carlos Torres Pastorino tem elementos, estudou profundamente, inclusive nas tradições do Vaticano, ele entra nesse meandro. Se ele teve um insight intuitivo, ou se ele tirou uma conclusão pessoal, ou se ele tem a informação de algum autor
de uma tradição que passou em nível oral. Não importa. Mas tem muito sentido, uma vez que João era mais velho, João tinha autoridade, a encarnação de João, ela foi pródiga de fenômenos mediúnicos, como a do próprio Jesus. Lembram do anjo? Ele tem até o mesmo nome, né? Se isso foi uma armação dos escritos, não me interessa. Mas conta uma mesma história. O anjo Gabriel não visitou Isabel e depois visitou Maria, que eram primas? Que eram irmãs? Ali, né? Irmãs ou prima? Agora fiquei na dúvida. Não importa. O que vale é o seguinte, eles eram do mesmo grupo, do mesmo clã. Fenômenos mediúnicos. João veio à frente e Jesus apresenta-o como o maior de todos. Então não importa, até o parentesco. O parentesco sugere semelhança. O parentesco sugere afinidade. O parentesco espiritual, não carnal. Porque você pode ter um irmão que você não tem absolutamente nenhuma afinidade com ele. Ou você pode ter até problemas, aversão. Eu estou falando sobre a parentela espiritual. Que em Espiritismo a gente tem uma teoria belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo que trata da família. Honrai vosso pai e vossa mãe. Estão lembrados? Pois bem. Então eles eram afins, se respeitavam e se amavam. João vem primeiro e fala, preparai o caminho do Senhor. Jesus fala, João, dos nascidos de mulher, é o maior. João representa a lei. Então, se nós voltarmos ainda para o mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, no capítulo 1, quando Kardec dialoga com as tradições, apresentando Moisés como a base, Jesus o continuador, aquele que viveu a lei. Imaginem, Moisés, então, foi o maior. Não, Jesus reconhece Moisés, a importância dos seus ensinos, da escola. Mas se ele falou que dos nascidos de mulher João era o maior, ele está dizendo que João é superior a Moisés. Observem. Isso abala a estrutura do judaísmo. Como assim? Eles nem reconhecem João Batista. João Batista era um profeta comum. E na época de Jesus tinha muitos profetas, que eram os médiuns da época. Observemos. Como assim? Moisés é um legislador. Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte, dentro de uma interpretação espiritista. Moisés trouxe a pedra fundamental. Ou seja, inaugurou um período. E outros continuadores, reveladores, messias, profetas, seja a denominação dada, discípulos, apóstolos, desenvolveram, aprimoraram, regeneraram, transcenderam o que Moisés ofereceu como base. E que João Batista foi aquele que chegou naquela dica dada por Moisés, como se ele conseguisse chegar no cume da montanha, que outros aproximaram, mas não chegaram. Ele compreendeu a lei. Ele viveu a lei. Mas sobre o ponto de vista dos céus, João era menor. Então, endireitai as veredas significa ajusta a caminhada para você chegar no topo. Para você conseguir transcender o que está à sua volta. E, naturalmente, se nós falamos das duas revelações, nós temos que falar da terceira revelação,
que está na mão de todos agora, o Espiritismo. E nesse mesmo texto, Kardec afirma: o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, olha que barato, que legal. João vive o que Moisés ensinou. Ele prepara os caminhos do Senhor, sob o ponto de vista do amor. E o Espiritismo, utilizando de todos os recursos oferecidos no tempo, pela história, pelos vultos, ele potencializa e se torna uma alavanca para fazer com que a humanidade avance. E aí nós podemos concluir dizendo que o Espiritismo, portanto, vem no nosso momento histórico para dialogar com a ciência, para falar com a filosofia, para trabalhar no sentido de que a razão caminhe lado a lado com o sentimento para a gente alçar um voo para um mundo diferenciado. Por isso, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, define que a menção da profecia nos mostra que os acontecimentos que se relacionam com as revelações, fugindo a qualquer ideia de eventualidade, são resultantes de programações elaboradas nos milênios por aquele que, em nome do Criador, se responsabilizam pelo mecanismo evolutivo. O esclarecimento do próprio evangelista Mateus é mais uma citação das muitas que fez ligadas ao Velho Testamento. Esta é a de Isaías, voz do que clama no deserto. Então, além da elucidação histórica, vale ressaltar que todos os fatos na jornada de cada um serão sempre a concretização de ideias, projetos e estudos, por vezes delineados nos séculos. O caráter pré-anunciador das conquistas que hão de vir ainda hoje, oculta ou ostensivamente, está presente nas palavras a profetizarem: serei melhor amanhã, hei de vencer esse vício, ou superar a mim mesmo no amanhã. Isso é uma profecia que João Batista representa para nós. É a profecia de um homem melhor. João profetizou uma humanidade melhor. Preparai-vos, porque o noivo está próximo. O casamento chegou, o dia em que o filho do rei vai se consorciar com todos, dando as mãos, dando amor, dando conhecimento. E nós temos que festejar tudo isso. A voz do que clama no deserto, a voz como exteriorização, é o sinal inconfundível do que se passa dentro de nós. E diante das amplas necessidades de redenção, não são poucos aqueles que, frente às paisagens agrestes, não cultivadas no espírito, são convocados não apenas a falar, mas a clamar quanto à adoção de atitudes firmes e inadiáveis na busca do caminho libertador. E por fim, o último trecho: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, esclarece que o justo clamor de quem é capaz de enxergar com discernimento, aqui está expresso na afirmativa de Mateus. Se de um lado não são poucas as veredas que temos percorrido, acalentados pelas tendências imediatistas, a exigirem retificação e acerto pelas vias da reeducação, de outro o imperativo do preparai nos convida a estruturar uma nova vida e a embasar-se no amor. Assim, voltando-nos para os interesses espirituais, pela valorização do próximo e mudança das tendências no empenho da melhoria íntima, estaremos nos ajustando ao verdadeiro roteiro de libertação,
personalizado naquele que é o caminho e a verdade e a vida. Concluo dizendo, a personalização da libertação não está em João. A personalização está em Jesus. Captaram? Então pensem no João que surge e no João que se apaga para que o Cristo resplandeça a luz. Não foi ele quem disse que era necessário que o Cristo crescesse e que ele diminuísse? Então a referência para o cristão não é João Batista. Não é João Evangelista. Não é Mateus, não é Lucas, não é Paulo. A personalização do cristão não é Kardec. A personalização do espírita que não conhece o espiritismo pode até ser este ou aquele que ele elegeu como santo. A personalização do cristão se chama Jesus Cristo, sobre o ponto de vista da fixação dos caracteres do ideal e da prática, e do Cristo na cruz que faz luz. Porque a glória do Cristo não está entre os homens, está na cruz. A glória do Cristo não está na ressurreição, quando ele volta para falar da imortalidade. A glória do Cristo está na cruz. Por mais que isso incomode, por mais que isso cause desconforto. Pode ter certeza que alguns cristãos que ouvirem essa expressão vão ficar extremamente incomodados. Porque ainda não entenderam que a cruz representa transformação íntima. Que não valorizaram a cruz que carregam. Querem se furtar, fugir, se possível quebrar ou pôr fogo nessa cruz. Tira ela do meu caminho. Nossa, ninguém merece. Ninguém suporta esse marido. Ah, os meus filhos me deixam louca. Ai, esses meninos têm diabo no corpo. Minha sogra. Meu sogro. Ai, e aquele vizinho que liga o som. O patrão que me persegue. Meu Deus, eu não aguento mais ver espírito. Aí o indivíduo chega no centro espírita e fala assim, eu sou médium. Aí eu penso, vai começar tudo de novo, o calvário. Por enquanto ele está vendo luz. Daqui a pouco ele vai ver o que ele precisa. Porque o indivíduo acha que ser médium é ver Sheila, Meimei, ver as bênçãos, só coisa boa. Como dizia o Chico, isso é de vez em quando, viu? Porque nós vamos ver a sombra que nós precisamos de endireitar. Então você vai ver a si mesmo. Captaram? Então, só para dar um sorriso, porque o tema fica denso em determinados momentos, fica pesado, e com Jesus o fardo é leve, suave. Nós temos que trabalhar no sentido de receber o impacto de João Batista como um alerta. Mas lembrar que João é amoroso. João é amigo. Se não fosse, ele não daria a vida. Ele exagera. Sob o ponto de vista pessoalista, né? Personalístico, ele exagera. Ele bateu de frente com o sistema. Perdeu a cabeça. Já viu aquele adágio? Indivíduo perdeu a cabeça. Ah, ele viu aquela moça, perdeu a cabeça. Ah, ele viu aquele bonitão, perdeu a cabeça. Ele viu aquele carro, perdeu a cabeça. Olha, pessoal, João Batista perdeu a cabeça em nome da justiça. Porque ele exagerou na dose. É necessário que a gente lembre que existe o remédio, que existe o antídoto, e o veneno contra veneno. Gritamos. Todos são benditos, se souber tomar na dose certa. Não é assim? Que Deus nos abençoe. E agora, vamos mergulhar ouvindo os companheiros e eu quero participação. Chegou o momento do grupo
preparar o caminho do Senhor, voz do que clama no deserto. Quem vai levantar o dedinho para a gente e vai vir fazer perguntas ou comentários? Carlos Alberto agora desencarnou. Vamos lá. Meu Deus. Ah, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Muito bem. Mas muito bem, eu gosto das suas observações, porque em nível intuitivo, você capta as ideias dos espíritos e quando me passa, mesmo nos bastidores, sempre chega no momento oportuno. Eu gostaria, eu gostaria agora da participação. Eu vou chamar o Gino. Gino, você está em corpo presente? Quer participar, trazer aí o que está te chamando a atenção? Peguei ele de surpresa? Eduardo, o Gino não entrou. Você quer entrar, Eduardo? O pessoal está em transe. Ah, o Eduardo saiu do transe. Pode se manifestar, Eduardo. Falhou. Falhou a comunicação do Eduardo. Aqui, Ah, sim, pode continuar. Voltou. pode continuar? Tá ouvindo bem? Começa de novo, por favor. Tá. João Batista, desde a semana passada, foi colocado como precursor. Como precursor, eu entendo aquele que mostra o caminho, aquele que indica. Fala-se muito de veredas, que são caminhos, né? Temos aqui nas Minas Gerais muitas veredas, muitos conhecem. O que me chama a atenção no João Batista é justamente a sua importância como aquele que assinala o caminho, como aquele que mostra por onde começar. Mas a função do João Batista, ela vai muito além do que simplesmente mostrar um caminho, porque ele vivenciou este caminho do modo dele. Alguns dizem, como você falou agora há pouco, que ele exagerou talvez na dose, por isso perdeu a cabeça, e vários aspectos. E o que me fica sempre assim ressoando na minha mente é que nós temos, todos nós, de uma forma geral, como humanidade, nós temos um padrão de conhecimento, nós temos informações, mas a vivência é algo muito diferente, porque nós vamos para uma característica muito importante no cristão. Quando eu digo cristão, eu estou usando o termo exatamente dessa forma para definir aquele que, fora de uma roupagem religiosa, ele efetivamente está seguindo o Senhor Cristo, ou pretende seguir, ou está se esforçando para trilhar esse caminho. Nós temos que tomar cuidado, temos que ter muita atenção para que a nossa
nosso caminho, a nossa vereda, ela não fique no mundo do conhecimento, do intelectualismo. Enquanto nós vivenciarmos um aspecto meramente mental, ele vai ficar arquivado como conhecimento, mas ele não vai ficar gravado na nossa alma. O sentimento é o elemento mais importante para que nós possamos gravar a experiência como aquisição da alma. Então, essa é a grande diferença. Conhecimento é necessário, é importante, é o início da vereda, mas a vivência é o elemento fundamental. Como você mesmo agora há pouco disse, muitas pessoas encontram um determinado problema e quer ficar livre, não aguento mais o fulcano, o ciclano, aquela pessoa, aquela situação. Então, a vivência é que vai trazer para nós a possibilidade de progresso, de autoconhecimento. Então, nós temos que fugir, vamos usar esse termo, do mero conhecimento e do intelectualismo. Uma grande característica que eu vejo, sinto, percebo, e muitos dizem no Senhor Cristo, por exemplo, é a coerência. Ele vivenciava o que ensinava. Ele ensinava o que vivenciava. Então, essa é o mote, a percepção que eu tenho de importante nesse aspecto. João Batista como precursor, indicando o caminho, mas também vivenciando. E o Senhor Cristo coroando todo esse trabalho, principalmente com a sua finalização na cruz. Boa tarde a todos. Valeu, Eduardo, muito obrigado. Eu quero ouvir a Flor. Flor, floreia o nosso jardim, Flor, com seu encanto, com a sua delicadeza. O que que bateu no seu coração aí para você nos inspirar nessa vereda? Eu acho que apesar dos tropeços que a gente dá na vida, o importante é seguir na fé, entende? Na fé que nos foi ensinada por Jesus. Porque as veredas são complicadas e às vezes a gente desvia do caminho, né? Então, fica difícil seguir o que o João falou, né? Nosso amigo João. Aí, para voltar para o caminho correto, estou falando de um modo geral, né? Temos que entender as palavras do Cristo, né? O que ele nos ensinou, dominar nossos instintos, né? Porque do contrário, não sairemos do lugar e nada que o João falou vai valer para nós. Entendeu? Então é importante que a gente tente seguir o caminho do bem, sabe? Apesar de que parece fácil, mas não é, né? Que a gente vai levando muitas porretadas pelo caminho, e como você disse aí um pouco atrás, tem horas que dá vontade da gente ser mais firme, né? Falar com certa dureza, mas aí a gente pensa melhor e fala, não vale a pena. É isso que eu penso. Viu, Beto? Muito obrigado. Eu queria ouvir a Marisa. Marisa, você já se aqueceu com o João Batista? Então venha para o grupo. Abre o seu aí. Já me aqueci com ele. Eu já falei vez passada que eu sou fanzoca dele. O que eu, digamos assim, o que eu sempre
quando penso na personalidade dele de fazer esse trabalho que ele está fazendo, que ele fez naquele momento, é praticamente o que a gente tenta fazer agora com o espiritismo também. Eu sei que são outras épocas, mas mesmo assim as pessoas não mudaram muito da época dele para a nossa época agora. E as dificuldades são as mesmas que nós temos no caso de querer tentar passar o espiritismo como mensagem adiante, é a mesma que ele tinha. Isso que, como ele disse, essas pessoas que vieram, você leu no texto aí, os saduceus que vinham para ser batizados, tem tanta gente curiosa que queria ver o que ele estava fazendo, por que ele chamava as pessoas, por que as pessoas iam até ele, porque estavam procurando alguma coisa. Então, aqueles que queriam, que chegou o momento, como você já disse outras vezes também, que chegou o momento, quem procura, acha, e quem acha, encontra. Então, se isso é necessário, cada um de nós tem a necessidade de encontrar uma coisa que vai fazer ele ficar mais feliz e crescer, vendo do modo, digamos assim, do nível espiritual também. Então, a mensagem do João naquela época, por mais dura que foi, digamos assim, para quem estava preparado para receber, recebeu. Quer dizer, aceitou a dureza dele, porque eu me imagino que ele era realmente bastante duro. Não era um Chico Xavier docinho e etc. Ele era duro, mas naquela época foi necessário talvez também. Mas o pessoal procurava ele, e isso é o que porque queria uma coisa diferente, queria encontrar algo que satisfizesse e que realmente mostrasse um caminho para eles. E isso, me veio o pensamento nisso, que é praticamente isso que a gente faz aqui agora, com o espiritismo também, com as histórias, as coisas que tem. Aqui na Alemanha é duro, é muito duro conversar com os alemães sobre isso, mas é isso aí. Obrigada, Beto. Pois é. Eu gostei da locução Chico, doce, mas ele era bravo. Chico era muito firme. Algumas coisas passam batido por desconhecimento da história, por fantasia, ou quando se conta contos, aumenta ou tira pontos. Tudo isso faz parte da tradição oral. E até escrita, né? Porque costuma a fantasia também se tornar texto e dá uma impressão que é um documento. Mas o que é importante a gente entender que cada um faz de uma maneira própria e única. Não existe duas manifestações iguais, nem de nós mesmos. Você se posiciona de formas tão diversas com as pessoas. Quanto mais quando a gente vai falar sobre a conduta e a missão de cada um. Naturalmente que os tempos eram outros. A dureza, a violência, não é? As leis não tinham, o direito não tinha atingido o que hoje já é um patrimônio da humanidade. E naturalmente a escolha pela conduta fraterna, ponderada, equilibrada, generosa, ela é a dica. Mas há instantes na vida que é necessário posicionamento. Isso é fato. Na sua casa, só entra quem você permite. Você não vai deixar que algum aventureiro entre para tirar as coisas do lugar. Não é verdade? Então, da mesma forma que a gente aprende que a gente não deve ir na casa de ninguém para falar que lá o quadro está pendurado errado. Então, pessoas que têm toque como o Joe é este que vos fala, que vê um quadro assim torto, fica doidinho para ir lá e correr. Não faz, não.
A não ser que alguém te pergunte: o que você acha do meu quadro? Ele está bem posicionado? E teoricamente ninguém vai perguntar. Então você não vai na casa do sujeito para falar que tem coisas diferentes e estranhas, porque é um ambiente dele. Agora, onde nós somos chamados como responsabilidade, nós temos que aprender a se posicionar de uma forma justa, fraterna, generosa, mas firme. O bem, ele dialoga com a justiça. Não a justiça dos homens que cheira violência, mas a justiça divina que fala da misericórdia. E já que você ainda... Vou explorar o seu exemplo, Chico. Como que Emmanuel se posicionou diante das pessoas que procuravam o Chico? Chico costumava dizer carinhosamente. E, aliás, esse dado que eu vou oferecer, vocês vão encontrar no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, que é intitulado Mandato Mediúnico, é a história da médium Ambrosina. Ambrosina é o Chico Xavier, tá bom? Estou dando essa informação para vocês. Porque, por sinal, tem a ver até com o nome da irmã de Chico, que se chamava Carmosina. Então, a Ambrosina foi um pseudônimo. E foi traduzido o Chico como mulher, porque tem a ver com o seu perfil, mas também porque se falasse que era um homem, ia ficar claro que ele estava falando do Chico, e ali estava colocando já um trabalho missionário. Estudem esse capítulo que vocês vão encontrar muitos elementos. Mas dentre os que eu elejo como importante para esse momento nosso, é que o ambiente espiritual estava uma verdadeira festa. Ia começar a reunião. O médium preparando e etc. e tal. Espíritos, coordenadores, o ambiente todo montado. Aí, quando parece que faltava alguns minutos para começar a prece inicial, quem que entra no ambiente? O mentor do médium. Qual que é o nome do mentor? Deram o nome de Gabriel, para rimar com Emmanuel. O texto, André Luiz registra: a psicosfera do ambiente alterou, e um misto de respeito e disciplina pairou. E o comportamento ficou claro. Como modificou? A presença espiritual do Emmanuel. Então, a justiça, ela se torna operacionalizada para aqueles que têm autoridade de envergadura moral. E isso contagia. Então, quando a gente cita o nome de João Batista, o ambiente fica impregnado, sem dúvida. O impacto chega, a consciência fala assim: meu Deus, arrependei-vos, a palavra é forte, endireitai as veredas. Preparai, porque se a gente não organizar, o amor não se estabelece. Porque se nós formos só no amor, daqui a pouco a gente fica cheio de lesco-lesco, cheio de mãozinha na cabeça. Então, vou convidar o Disseu para só lembrar de Disseu. Lembra, Disseu, da sua mãe e do seu pai. Como que era o amor operacionalizado por eles. Eu estou falando a mãe e o pai do Disseu, que representam tradições dos pais, das mães, que eram verdadeiros patronos das famílias antigas. Hoje em dia, desmembradas, esvaziadas, é difícil achar pais e mães que representam a autoridade espiritual do alto,
Não é pai que impunha medo ou mãe que usava. Não, eu estou falando de envergadura moral e amorosa, aonde os filhos sabiam a importância e colocavam em prática o respeito para com os seus pais. Pegaram aí onde que eu quero dizer? Olha para você ver, eu estou formando o lar com pai e mãe que representam tradições, não de mundo antigo, entenda o que eu quero dizer, de coisas superadas, de violência, de preconceito. Não é esse o diálogo. O diálogo era daquelas referências que as pessoas sentiam bem de estar perto, se sentiam acolhidas e se sentiam fortalecidas. A fé das pessoas eram alimentadas por estes educadores, que nós temos dificuldade de encontrá-los na sociedade como líderes, não só nos clãs, mas na sociedade. Nesse ambiente político, encontravam-se educadores que representavam a vontade popular, os sonhos, não populistas, aproveitadores, não. Tivemos épocas pródicas de legítimos representantes. Na educação, eu estudo a história do espiritismo e eu me deparo com vultos espíritas. E, obviamente, no século XX, na década de 40, 50, o mundo era outro. O movimento espírita tinha muitos intelectuais. Então eu fico admirado quando eu vou ler uma história, por exemplo, de Rubens Costa Romanelli, que era doutor na Universidade Federal, era paraninfo de tantas turmas que o elegiam como referência de educação, de exemplo de um professor que marcou a vida das suas alunas. Ele era considerado um dos maiores professores do Instituto de Educação aqui na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Eu leio os textos, eu leio livros dele, eu fico assim, meu Deus, cadê essa turma? Com todo o respeito à geração que está aí, aos lidadores de sol a sol, professores, mestres, políticos, líderes em todos os setores, os sacerdotes da medicina, que são esquecidos, não são valorizados e dão a vida para promover a saúde com poucos recursos nos sistemas de saúde público. Nós temos que reverenciar muita gente boa que está por aí. Mas é verdade, sim, que existe uma carência de almas com envergadura moral que represente a vontade superior, o mundo espiritual que nós precisamos tanto. Então, já que estamos carentes, o nosso benfeitor sugere, apoiado na inspiração que eu tive, quando brinquei com vocês, sugerindo que vocês se tornassem Jesus. O convite é que nós nos tornemos os João Batistas dos novos tempos. Nós temos que representar a dignidade, a justiça, a nobreza, a beleza, a honra. Nós precisamos ter coragem de dizer sim e falar o não, mas com bondade e com luz no coração. Porque tantos momentos de evangelho e de espiritismo, como afirmara o Eduardo na sua exposição, não pode ser apenas uma grinalda que vamos colocar para o intelectualismo. Tantas horas de espiritismo e de convivência com meio de amigos respeitosos, que esse grupo é respeitado por todos aqueles que aqui passam ou acompanham à distância. Quantos dariam tudo para estar conosco? Porque aqui tem seriedade. Nós não estamos aqui para brincar. A gente brinca porque faz parte da fraternidade, dar sorrisos, contar casos, anedotas legais. Por que não? Nós somos seres humanos. Mas o trabalho da Casa de Kardec, ele tem um carimbo chamado compromisso com a doutrina espírita, que nos foi legada por Allan Kardec. Porque se a gente abrir mão disso, nós vamos começar a conversar com a imperfeição e daqui a pouco a gente esquece até de Jesus. João Batista prepara o caminho e, graças a Deus,
como precursor, dialogando nessa senda espiritista com Allan Kardec, ele está nos dando tudo que a gente precisa para esse novo momento histórico. Nós vamos vencer essa travessia. Como a Helena comentou, muito obrigado, Helena, juntos podemos mais. Não na arrogância, na presunção, mas com humildade e com fé. Está na hora de resolver o problema. Vai lá e faça. Não mande outro fazer. Faça, porque a tarefa é sua. É bem melhor assim. E a tarefa é a caridade. E com caridade dos benfeitores para conosco, chegou o momento de dizer muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por mais um momento de espiritualidade, de iluminação. É o Evangelho da Razão que está nos motivando a sermos amigos, pessoas do bem, pessoas felizes dentro do que for possível. Sonhe, não deixe de sonhar. O sonho é livre, o sonho encanta, o sonho nos inspira sempre. Um homem que não sonha e não tem fé, ele é um barco à deriva, ao sabor dos ventos. Sujeito, inclusive, a ser lançado nos rochedos do orgulho, do egoísmo e da ignorância. E assim, com muita alegria no coração, lembrando os cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo Ave Cristo. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe ainda mais. Valeu, pessoal. Iluminação. Ação de iluminar. Com Jesus sempre.